Boa noite, galera. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma edição do Fevale Live. Eu sou o professor Thiago Mendes, do curso de Jogos Digitais do curso de Publicidade. E hoje a gente tem uma galera muito bacana, um pessoal muito especial aqui, que vai falar de esportes com a gente. Comigo estão, então, o Nuno Miranda, que é Brand Manager do MIBR, a Amanda Oliveira, que é gerente de marketing do Grupo Fallen. Obrigado, Amanda, por ter vindo. E o Chico Tatini, Head of Partnership do INTZ. Então, estamos com um time de ouro aí para fazer essa live. Essa live é uma realização do curso de Publicidade e Propaganda e do curso de Produção e Jogos Digitais da Universidade Fevale, e também faz parte do trabalho de conclusão de curso do aluno de Publicidade, o Guilherme Mainardi, que foi o cara que organizou, entrou em contato com a galera, fez todo o movimento aí para a gente chegar aqui e poder bater esse papo. Ela está sendo transmitida nas plataformas da Universidade Fevale, no YouTube, Facebook e na Twitch, e também no meu canal da Twitch, twitch.tv/guardian_404. Caras, sejam bem-vindos. Que honra ter vocês aqui para a gente poder conversar sobre marketing esportivo aplicados a esportes eletrônicos. Sejam muito bem-vindos. E eu vou começar já jogando uma pergunta para a gente já sair discutindo. Tá? Coisa louca, assim. Vamos começar com a questão do modelo de patrocínio para esportes eletrônicos, cara. Como é que o modelo de patrocínio, como é que o patrocínio compõe esse modelo? Tá? Como é que funciona isso no modelo de negócio? Você tem que falar quem começa. Para mim começa o Chico, que ele, até Chico pelo fala título mesmo. dele, acho que faz mais sentido. Eu vou começar, Amanda. Eu ia falar que começam as damas, mas eu não quero nenhum tipo de confusão em relação a isso, tá? Beleza. Que maravilha. Desculpa mesmo. Então vamos lá. Bom, a gente estava conversando há pouco, cara, e aí pra galera que tá aí, obrigado, boa noite, cara. Obrigado pelo convite mesmo. Muito legal estar aqui. Já falei um pouco para eles por trás, e eu acho que ajuda a oxigenar demais a cabeça, porque falando aí dos tipos de patrocínio, cara, a gente trabalhando aqui desse lado da mesa, que não é o lado do jogador, do player, é um outro lado ainda, né, o lado administrativo e tal, a gente vê a gente trabalha esse lado business da coisa. E no caso do patrocínio, o que acontece do nosso lado? Eu venho do esporte tradicional. No esporte tradicional, eu fiz uma comparação, falei, você conhece aquela modalidade, é fácil das pessoas entenderem. E o patrocínio do esportes, ele não é somente uma questão de patrocínio como um asset de oh meu Deus, perdi a palavra. Uma propriedade de marketing esportivo e uma questão, ou só mídia, ele é muito mais os dois. Uhum. Então, esse mix, esse meio do caminho, ele é confuso muitas vezes para muita gente, o que é natural. E o que, por outro lado, é um desafio fantástico, que é esse desafio de estar construindo o cenário. Então, o patrocínio ele é diferente, você precisa muitas vezes entender quais são. Claro, aí a gente falou um pouco, acho que a gente vai entrar em detalhes mais para frente, mas sobre KPIs, são as metas, né? O que as marcas têm buscado. Mas eu acho que aqui, e aí até para passar a bola, a gente tem também, por exemplo, aqui o Nuno com o MBR, que é uma equipe gigantesca, e a Amanda, que trabalha no cenário, conhece tudo, tem esse outro lado da mesa também, que ajuda a esclarecer e somar. Mas do meu lado, do ponto de vista de patrocínio, é uma diferença mais geracional mesmo, cara. É um pouco mais complexa. Você tem que entender que é outro mundo, é um sport entertainment, ele é muito mais ligado, ao meu ver, ao esporte radical do que ao esporte tradicional, no sentido de ser uma cultura de vida, tá? Você vê assim, o cara terminou de jogar o play, ele vai jogar, porque aquela é a vida dele. É tipo o skatista vai pro campeonato de skate, entendeu? Tipo agora, o cara que vai pros esportes tradicionais de um modo geral, o cara tem que ir, vai uma linha, chega lá ele vira o atleta, se guarda o atleta e volta para casa. Isso não é bom nem ruim, são questões diferentes, mas são questões que a gente precisa explicar para as pessoas ao longo do patrocínio. Espero não ter falado demais. Deixa eu jogar a bola para Amanda, porque a Amanda vê isso de uma outra forma, né? No teu caso, é licenciamento de marca, né, Amanda? A maior parte do tempo, é isso? Eu estou dentro das marcas endêmicas que apoiam as organizações, apoiam os eventos, né? Então, eu acho que a grande diferença é principalmente ter as marcas endêmicas, porque as marcas endêmicas, elas esperam muito mais do que uma posição de um logo dentro de uma transmissão, posição de um logo dentro de uma camisa.
porque o público é diferente, o público interage diferente, né? Quando a gente vem do esporte tradicional, né, aqui do Brasil, o futebol, paixão nacional, ter uma placa dentro de um estádio, aquilo dá credibilidade para uma marca, né? Dá uma credibilidade para a empresa. No esportes, não. Você ter uma marca vinculada com um time está voltado totalmente para alta performance, está voltada a resultado, a conquistas, está voltada à paixão, ao fã que gosta de um ídolo, né? Então, em muitos eventos presenciais, assim, que conversando com o público, tem muito aquilo. Eu quero o mouse que o fulano usa, eu quero o mouse do ciclano. Eu não quero um mouse para eu jogar a pelada do fim de semana, para jogar no casual. Vai ser para essa finalidade, mas vai ser porque eu estou me inspirando no craque, assim, né? Eu sei que no futebol, eventualmente, tem isso, vou pagar muitos reais por uma chuteira que o Neymar usa, mas no esporte, eu acho que o vínculo é muito maior. Tem um vínculo emocional constante, né? O Nuno, o MIBR já furou essa bolha, talvez, e se tornou uma coisa maior do que isso, porque a gente sabe que é a equipe que talvez as pessoas que não conhecem esportes acabam ouvindo falar e tem algum contato, assim, né? Como é que é isso aí, cara? Sim, claro que, antes de mais, também agradecer o convite aí do Guilherme e da universidade, e estar aqui neste painel de várias pessoas ilustres dentro dos esportes. Eu acho que existem diferenças muito, muito grandes, mas mesmo no core do business, porque olhando para em questão de profit para um clube de desportos tradicionais, ele tem o seu estádio, então só pelo estádio já tem revenue share dos tickets, depois tem patrocínios em cima do estádio, mais revenue share a partir daí, em que nos esportes nenhum time tem. Então o revenue share de eventos e etc. pertence ao Tournament Organizer, certo? E então o próprio Tournament Organizer recebe esse revenue share de tudo o que é sponsored e sponsored assets para esse campeonato, enquanto o time fornece os jogadores, digamos, né? E então o nosso... Eu acho que existe bastante essa paixão, só que a grande diferença na paixão entre o desporto tradicional e os esportes, eu acho que é a proximidade do público com o pro player. Enquanto no futebol tu olhas para um Cristiano Ronaldo ou para um Neymar e são aquelas figuras quase unreachable, não é? Que tu não consegues quase ter contacto nenhum e o contacto que consegues ter é através de times de assessoria, o cara publica um tweet, tu nem sabes bem se o tweet é dele, se não é, etc. Então tu nem sequer tens muito esse contacto e essa proximidade, enquanto com um jogador de esportes tu tens claramente muito mais esse contacto com o jogador, para além do social media, através das lives, é quase como se tu estivesse a jogar ao lado dele, e geralmente eu até às vezes brinco um pouco com isto, porque quando nós viajávamos muito para campeonatos, e obviamente especialmente no Brasil, não é? Existia muito aquela a proximidade, a aproximação do fã, em que ele chegava no player já como se fossem amigos, já como se, eu já vi tantas horas de jogos contigo, já conversámos online, é como se te conhecesse, e na realidade o player nem sequer, possivelmente nem conhece aquela pessoa, não é? Porque são tantos fãs no mar, mas existe mesmo muito mais essa aproximação, e eu acho que até mesmo para o próprio pro player ele sente esse carinho e essa paixão do fã muito mais próxima do que talvez uma estrela de futebol mundial. Então, só para eu entender, tá? Porque agora é o cara que tá de fora, que joga CSGO no final de semana, tem um brinquedo, porque, né? Enfim, tem tudo a ver com o game, aquela coisa toda, mas evidentemente que pela percepção do negócio, a gente, claro, tem muito mais contato com o jogador, a gente assiste live, o cara nos responde, é exatamente isso que tu mencionou. Mas na composição de modelo de negócio, o patrocínio, ele tem aquele impacto todo, como teria numa equipe de esporte offline, vamos dizer assim,
Porque a gente sabe que o time ainda tem a receita do estádio, etc. Como é que fica a composição disso, cara, para poder montar uma equipe e ter sustentabilidade? Porque a gente sabe que isso é difícil, né? E aí, Chico, quer falar? Cara, é que o Nuno tava falando, ele tava falando nesse assunto, ele podia só terminar, mas eu vou lá, não tem crise não. Cara, é muito complexo, é difícil, a gente não tem o estádio, o Nuno matou a charada aí, é uma fonte de receita. A gente tem algumas diferenças com premiações, as premiações, eu não vou entrar a fundo, não é a minha área, mas tem a questão de atletas e equipes, como é que você faz a negociação. Você tem a questão das publishers que ajudam as equipes a se manter. A gente não tem um mercado de compra e venda de jogadores tão aquecido quanto o esporte tradicional. Mas, de forma geral, o que a gente fala aqui que é importante ver é o tamanho de casas decimais que esses times recebem e que nós recebemos, né? De que montante nós estamos falando aqui? A gente já discutiu um pouco antes, a gente está crescendo, a gente é um cenário novo, a gente já tem muitas oportunidades, já tem muita gente bacana, mas a gente ainda tem uma outra escala ainda de tamanho de mercado nesse sentido, não no sentido do consumo. O consumo é absurdamente maior, é maior que música e o cinema juntos, mas a questão dessa relação, ela tem que ser entendida de uma maneira bem diferente, sim, na minha opinião. O INTZ, nós estamos no azul aí desde o 6º mês, o que a gente considera uma vitória fantástica. Nossa. Fantástica, cara, é motivo de felicidade imenso, o que não quer dizer que a gente tá ganhando dinheiro, né? Fechar no azul é conseguir pagar todas as contas, os investimentos que a gente faz, mas que acho que, cara, é o primeiro passo para todo mundo tá nesse cenário, porque, cara, no final acabamos todos sendo empreendedores nesse cenário. Então, acho que vendo números de Sebrae Brasil, cara, em 5 anos, 95% das empresas até 5 anos fecharam. 95%. Então, poder estar no azul, estar aqui com vocês conversando, falando sobre o cenário, cara, é muito gratificante. Mas o esporte ainda tem que se desenvolver. Eu acho que uma das grandes paradigmas atuais aí é essa questão da monetização. Isso é um assunto que toma bastante meu tempo, da questão de estudar. A gente estuda assim, tokens, N possibilidades aí. A gente é tudo muito novo, então eu tenho que falar tudo pela metade. Não, peço desculpas, mas são... Não, mas é isso aí, né? E aí eu jogo a bola pro Nuno, entendeu? Vamos eu acho que... Primeiro, acho interessante teres tocado aí nesse pormenor dos tokens e dos NFTs e etc, porque acho que é uma coisa curiosa que está a surgir, não é? E acho que ainda nem existe bem a percepção a 100% da comunidade de o que é e onde é que está o valor por trás do NFT, mas já consegues ver algumas orgs de esportes a entrar dentro desse business. Por exemplo, os OG têm vendido várias peças de NFTs em parceria com artistas, então é simplesmente mais uma revenue source que talvez seja bom para o futuro, não sei. E outra coisa que também eu acho que acaba por dificultar um pouco no que toca a esse revenue share e essa evolução dos esportes é nos esportes tradicionais existe uma clara transfer window, né? E então quando essa transfer window está aberta, os times podem negociar os jogadores, né? E podem comprar dali, pegar de cá, fazer trades, etc. Enquanto existem muitos esportes ainda que não estão franchisados e não existe essa transfer window, ou seja, tu fazes um plano para uma line-up que contas ter até o final do ano, fizeste um contrato anual com eles, algo até complicado de alguma org chegar e bater o valor, mas como vocês sabem, o mercado de esportes evolui tão rápido e que num dia é uma coisa, no outro dia já quase que mudou a 90 graus ou 180, então pode vir um time com mais grana do que tu tens e pum, compra o teu time todo. E aí, o que é que tu fazes? E aí, tudo de novo, né? Tudo muda, não é? E muda todo o teu paradigma
E da org. em alguns casos, até as suas vagas e alguns campeonatos vão junto, né? Exatamente, Nossa, então ainda cara. tem mais essa, que há alguns campeonatos em que eles valorizam mais ter Os o jogadores core ali. do time Ah. do que a org em si a participar no campeonato. Então ainda tem mais esse Só para lembrar. essa adição Só para não deixar esquecer, vai. que Só faz para lembrar. ainda, É legal que o ainda cara mais sente difícil. o cara sente o subtexto, né? Tem Não, uma mas, piada cara, atrás aí, né? mas é muito legal ver o Nuno falando, porque o Nuno tá com uma equipe, cara, tem uma força brutal, dispensa apresentações aí no cenário CS e tudo mais. E tem as diferenças dos nossos cenários, por conta de como as publishers lidam com os seus respectivos jogos. Eu nem acho que esse é o assunto aqui, não acho que é para isso que a gente tá falando aqui, mas eu noto diferenças em alguns tratamentos, ouvindo o Nuno falar, muito interessantes. E assim, e ser interessante não quer dizer que um é melhor ou o outro é pior. Mas eu acho, e eu tava falando aqui antes da gente começar a live, que o mais legal aqui é a gente estar construindo esse cenário. A gente só não pode ficar se degladiando porque uma ideia é melhor ou pior que a outra. Calma, gente, a gente nem sabe o que é essa ideia, sabe? Sim. Então, poxa, vamos tentar junto. Deixa eu puxar a Amanda para conversa, porque tem uma coisa que a gente estava conversando, inclusive antes dela chegar ali nos bastidores, que é a questão da percepção de patrocínio. Tu falou né? Tem toda aquela questão. Amanda, me explica uma coisa, como é que é para as marcas, por exemplo, quando tá montando uma camiseta de um time ou alguma coisa do gênero, assim, como é que fica para a percepção das marcas essa coisa de se colocar, por exemplo, e aparecer na merchandise, porque tudo isso tem um certo licenciamento, né? Sim, os meninos sabem melhor do que eu, cada posição do logo tem um valor, tem um destaque maior, investimento maior, né? Então, a marca, com certeza, escolhe onde a câmera vai estar, seja a câmera da live, a câmera do campeonato, para que aquela associação seja feita, né? Mas eu acho que, voltando um pouquinho no que na questão anterior de investimento de patrocínio, né, de trazer rentabilidade para as organizações, marcas endêmicas tem um budget mais reduzido, é nicho de mercado e tudo mais. Então, a entrada de marcas não endêmicas proporciona o crescimento das organizações, né? A gente tem o exemplo do MIBR, a gente tem o exemplo da Fúria. Então, quanto mais a gente conseguir difundir e as organizações estiverem preparadas para proporcionar criação de conteúdo, entretenimento para as marcas não endêmicas, eu acho que é lucrativo para os dois lados, né? Porque é uma associação de uma marca não endêmica com uma paixão que é o esportes, né? Com a paixão de um time, mobiliza muito, traz muita lucratividade para a marca, né? Então, quando uma empresa vai decidir pelo patrocínio, tem a questão do investimento, que é o que vai ser o fator decisório, mas também tem a questão de sinergia com a marca, eu particularmente eu não acredito muito, principalmente vindo de acessórios, né? Sempre trabalhei com acessórios. Eu não acho muito difícil patrocinar uma organização que os profissionais não vão querer usar os seus equipamentos, né? Porque o logo tá ali. Imagina, acontece muito isso em campeonato, né? Se o cara tá jogando, parece o logo do fabricante ali, olha para a mão e é outro mousepad, ou então até mesmo o acessório. Eu acho que isso perde um pouquinho da identidade gamer, né? Como eu disse anteriormente, querendo ou não, quando a marca está associada a uma organização, a um player, ela está associada à performance daquele profissional, o que é um pouquinho diferente dos esportes tradicionais, né? Não necessariamente, já é mais tradicional marcas não endêmicas estar ali dentro do estádio de futebol e é super ok, não necessariamente o cara é cliente de um banco ou ele tá usando aquela marca no seu dia a dia. Isso é interessante de ver, porque a impressão que me dá é justamente isso, né? A marca que patrocina a equipe é uma, e aí dá um close no campeonato, o cara tá com fone da outra, assim. Isso deve ser terrível para a identidade de marca do cara, ou para alguma coisa nesse sentido. Acredito que sim. E aí tem uma outra questão, né? Que é o patrocínio do jogador.
Porque eu não sei como é que funciona para vocês, mas vocês têm diferença disso dentro do modelo de negócio da equipe? O jogador tem uma cartela independente de patrocínios, por exemplo, né, ou um conjunto de patrocínios que é dele, por exemplo, que ele é obrigado a usar. Como é que fica isso na gestão? Porque a gente sabe que, por exemplo, no esporte tradicional isso é bem comum, né? Por exemplo, o Neymar lá é patrocinado por uma marca de chuteira e o Mbappé por outra, e ok, entendeu? Sem problema nenhum, eles participam. E dentro dos esportes, como é que fica isso aí? Vai, Nuno, começa uma, meu. Vai, Nuno, começa lá. Então, existe, claro, esses patrocínios individuais para players, mas a questão aqui é que o player em si não pode ter sponsors que vão contra ou sejam competidores dos sponsors que são da marca principal. Ou seja, enquanto tu no desporto tradicional tens o Neymar a jogar pelo PSG com Nike e Air Jordan e ele é patrocinado pela Puma, ou seja, totalmente competidor, claro, da marca que patrocina o time. Mas no nosso caso, como também o nosso core product é muito menor do que num time de futebol, por exemplo, o core product de um time de CSGO, se calhar no máximo, atualmente vai entre 6 a 7 jogadores, e claramente tens aqueles 5 que são a base, e enquanto tu vais para um time de futebol em que são 30 jogadores que jogam no plantel, se calhar o Neymar lesiona-se, aparece um garoto de 17 anos que vai brilhar e já vão fazer algo sobre ele e marketizar o jogador e fazer tudo em volta dele, em que no nosso caso não existe, não é? E então são diferenças bem grandes e em termos de sponsorship também tem que haver essa noção dessas diferenças de oportunidade. Chico? Cara, o Nuno falou, eu assino embaixo. Eu acho que, no caso, obviamente, de uma equipe, um clube é diferente. Aí o INTZ, nós somos em 10 jogos, então muda um pouco essa proporção, porque muda muito como o cenário enxerga as pessoas, né? Você vê, por exemplo, como o Free Fire você tem esses grandes nomes mesmo, funciona um pouco diferente, né? O jogo no League of Legends, você tem alguns grandes nomes, fora da curva, com certeza, mas poucos são grandes players influenciadores. Eu não vou citar nomes, mas para não ser desagradável, porque eu não sei se as pessoas vão se ofender, eu acho todos fantásticos, sou amigo deles, mas tem essas diferenças. Agora, o que acontece? É inegável que a gente precisa. Cara, eu tô sempre repetindo isso, mas a gente está construindo um cenário, né? Fluindo. Mesma forma que as nossas relações de patrocínio vão melhorando, junto com discussões de horas e tempos de trabalho com a Amanda, para entender o lado da marca, o lado do patrocinador e o lado da comunidade, porque eu acho que o que tem que ficar aqui claro é a comunidade que é o protagonista da brincadeira. Todos nós, dos outros aqui, somos os caras, os powered by, os caras que ajudam a manter esse cenário vivo, que eu acho que é fantástico esse papel. Então, sobre essa questão das dias de imagem, eu começo a ver sim que vai ter uma mudança nos contratos. Mas eu concordo com o Nuno num ponto que é chave, que a gente não pode entender assim. Não pode haver conflito com os patrocinadores do clube. Salvo isto, o cara começa a ter cada vez mais liberdades. Aí eu acho que é uma coisa assim, de o cenário aprender junto, e dos clubes, e dos atletas, e de agentes, e patrocinadores, todos serem os responsáveis e fazer as partes direito, e acordar as coisas direito, entender até onde um vai, até onde o outro vai, de uma maneira séria e profissional. Porque muitas vezes, assim, teme-se que assim, o esporte, poxa, não sei se o Nuno já passou, mas a gente passa por umas situações que as pessoas acham que é fundo de garagem, sabe? Tipo, que é bem menor do que é, sabe? Tipo, a estrutura. Pô, a gente tem, cara, escritório, tem advogado interno, equipe de criação, conteúdo, tem quiropraxista, terapeuta, hipnoterapeuta, não é pouca gente, né? Então, mas eu acho que essa coisa do direito de imagem vai evoluir. E eu gosto de ver ela evoluindo também. Eu acho que a gente não pode ficar muito preso, mas é o que o Lulu falou, né? Tem que ter o respeito pela marca dos patrocinadores da equipe, dos sponsors, para não haver esse conflito, porque afinal de contas, você representa uma camisa, né? E aí talvez seja uma coisa minha do esporte tradicional, eu não sei, mas eu acho que assim, a camisa é maior que qualquer um de nós, sabe? Nesse sentido, uma coisa meio do esporte tradicional.
Mas, só para fechar, para não dizer que não falei das flores, eu acho que está mudando. Eu acho que é um negócio, um cenário diferente. Hoje a gente fala muito em sportainment. Então, cara, eu vejo dessa maneira, mas eu acho que é um cenário franca evolução e muito bacana, cara. Bacana. Olha, é interessante porque tu puxa a ideia de que os protagonistas é a comunidade, né? E isso é interessante. E aí dá para jogar. Eu quero jogar bola para Amanda, porque assim, a Amanda tá direto em contato, de certa forma, com a comunidade. A receita do material que é comprado, né, é adquirido pela universidade, pela comunidade. Eu vou lá na Fallen Store lá e compro a minha camiseta do MIBR, por exemplo, né? E aí fica a dúvida. Tu percebe, Amanda, por exemplo, quando há uma mudança de patrocínio, uma mudança de perfil de público que compra a camiseta, ou alguma coisa nesse sentido, né? Essa relação entre equipe e patrocinador, ela é afetada pelo patrocinador ou o fã, o cara que participa disso, ele tá lá e não faz diferença, assim? Como é que fica isso? Não impacta, não. Acho que o amor pela camisa, igual o Chico falou, é maior do que tudo, assim. E é bonito de ver, né? Uma das coisas que, principalmente nos últimos meses, a gente vê, assim, que independente de qualquer momento que a organização esteja passando, eles querem ter e eles querem se vestir pelo time e eles estão ali para apoiar. Acaba que os patrocinadores acabam ficando de segundo plano, porque a tag fala por si só. Tem uma outra coisa para perguntar também, porque daí é bem curiosidade minha, assim, né? Tu falou dos espaços da camiseta, que tem valores diferentes, evidentemente, faz parte do patrocínio. No futebol tradicional, o patrocínio é aquele da barriga, né, que é a maior área, provavelmente é a área mais cara. Isso não funciona para esportes eletrônicos, né? Porque, na verdade, a maior parte do tempo os jogadores estão cobertos, né? Se eu tiver de pijama aqui, vocês não estão vendo isso. Né? E aí deve ser completamente diferente tu pensar o layout disso, né? Para monetizar. Como é que fica isso? É com a Amanda essa pergunta aí. A gente justamente, né? Eu devolvi para ela. Eu acredito, na verdade, os meninos que me corrijam, né, quando eles vão precificar, mas acredito que essa parte aqui é sempre o patrocinador principal, né, patrocinador secundário nas costas, e aí os terceiros já começam a ficar descendo aqui, desce um pouquinho já nas costas, onde não aparece. Pelo menos esse entendimento que chega assim para mim, né, se eu tiver falado besteira aí, me corrijam. Mas, assim, eu como marca, o que eu gosto? Eu não me importo de ser o da manga, porque muitos dos takes de campeonato ou de shooting mesmo, aparece a manga bem em evidência. Sim, pela lateral, né? Porque daí o enquadramento é esse. Caras, vocês passam muito trabalho para pensar isso, e isso já tá tudo meio tranquilo, assim. Eu vou dar uma resposta curta. Assim, eu acho que isso já está tranquilo. Eu achei ótimo ouvir a Amanda falar, porque muitas vezes a gente. Sabe aquela coisa que quando você acha que você tem todas as respostas, vem uma desgramada e faz uma pergunta diferente? Então é isso que aconteceu. A forma como a Amanda colocou as coisas. Amanda, por favor, eu espero que não tenha ofendido, hein? Era uma piada. Desculpa. Mas assim, não, a gente fica, juro por Deus, essas coisas me matam de preocupação. Isso é uma coisa muito séria no nosso cenário. Ser cancelado é por qualquer coisa, assim. Eu morro de medo disso, sim, cara. Acho isso um problema enorme no cenário. Mas voltando aqui à piada, então, que era melhor. Interessante ver esse posicionamento de slot 1, 2, 3 que ela faz. Que tem essa gente. Vamos ver se o Nuno vai abrir o dele, eu abro o meu. Senão, não vou abrir primeiro. Mas eu não trabalho com essa numeração que ela passou de slot 1 aqui, 2 ali, 3 na manga. E você, Nuno? Eu não vou estar aqui a falar de o que é que vale mais ou o que é que vale menos, mas posso falar que nós, a Betway, é o nosso patrocinador principal e ocupa o tal espaço que tu falaste de ser o mais valioso, mas também temos a Betway na manga, e então temos a across the board e obviamente mais valor para a marca. E outra coisa que eu vou deixar só assim como nota, e depois se quiserem alongar-se sobre, eu acho que agora com esta passagem de tudo para o online e cada vez mais tu vês apenas o jogador nesta webcamzinha, né? E
e tu acabas por ver só esta parte, essa parte vai valorizando mais, né? Evidente. Até aproveitar e encaixar uma pergunta que apareceu no chat ali. Ok, Existe um limite de patrocinadores para aparecer? Eu vi ali a pergunta do Wes. Do Wes. Eu tinha visto ali, boa que você puxou. Complementando o ponto que o Nuno falou, só para terminar sobre marcas, eu concordo com ele, estou total alinhado com ele nessa posição. Então, os omoplatas passam a ter um valor maior. Eventualmente, você pode pensar numa brincadeira com uma gola, você pode pensar alguma coisa no peito. Essa região acaba tendo. A questão lateral, a Amanda tem total razão, porque quando você vai trabalhar fotos, as fotos vêm na lateral. Mas quando você trabalha o jogo ao vivo, ele está aqui na frente. E aí você tem as outras marcas. Você tem as costas, que pode estar muito ligada à vitória. Porque toda vez que o jogador levantar para comemorar ou for abraçar os colegas, são as costas que vai aparecer. A questão é entender quais valores a gente vai associar com quais valores da marca e fazer a entrega. Mas a questão do Wes é assim, Wes, não sei se é Wes, ou Germiniani aí, a meu ver, essa questão de limite de patrocinadores, limite não tem. Tem bom senso. Agora, tem bom senso e tem receitas e valores. Então, eu acho que eu deixei bem clara a minha resposta, Chico. né? Boa, Chico, né? Vocês não pensaram em trabalhar, de repente, considerando que a gente tá no remoto? Eu tô rindo e eu começo a ficar com o olho vermelho, é horrível isso. Né? Considerando que a gente tá no remoto e a gente falou da questão da webcam, as equipes não pensaram em trabalhar com uma overlay da webcam, por exemplo, para trabalhar patrocínio, alguma coisa assim? Quando é em live, funciona, mas nos campeonatos, o overlay é do campeonato, né? Não, é claro, imagino que sim. Ah, bacana, claro, porque daí o campeonato bota o overlay dele, evidentemente. Exato. E como, por também... exemplo... Manda, Nuno. Eu ia falar que o Tiago no início referiu a questão do headset, um time tem um headset e depois de repente vai jogar um campeonato e o headset já é totalmente diferente. É porque os campeonatos eles vendem o headset. É uma propriedade, né? Exatamente. Ah, sim. É do campeonato, então, do espaço. O teclado, o mouse, o monitor, tudo. Sim, a equipe leva os jogadores. Nessa questão, o campeonato já não pode obrigar, né? Vai um pouco do que o Nuno puxou lá no começo, da questão das diferenças de patrocínio, né? Da gente não ter o estádio. Então a gente não tem essas propriedades também. As propriedades são todas do campeonato. O controle da arena é do campeonato em si. Exato. Então aí, por exemplo, eu tô com o mouse, eu tô com o fone do parceiro, da Logitech. Mas se você pega daí o parceiro aí da Amanda, mas a hora que você põe de lado, a foto fica muito mais bonita. Eu tô dizendo, a Amanda faz todo sentido isso que ela tá falando, entendeu? Porque, ele do meu orelha ele passa, do jeito que eu gosto, meio minimalista, assim, mas a hora que você vira, tá lá o cromadão ali, cara, e nas fotos fica mais bonito. Gente, a gente tem que, não culpe o jogo, culpe o jogador, cara, ou ao contrário, não culpe o jogador, culpe o jogo, né, cara? Sim, a gente trabalha junto, cara, e eu acho que essa honestidade dessas trocas de informação foi muito interessante. Então eu gostei muito de ouvir essa questão dos slots da Amanda, porque faz a gente sair desse nosso vórtice de esportes. Eu achei muito legal. Eu acho que a principal, né, eu imagino, assim, a preocupação da marca é sempre como que a gente vai usar melhor o posicionamento do produto, né, da sua marca, do seu logo dentro de um jogo e tudo mais. Então, eu sempre falo que eu penso em fotos, automático, porque a live está gravada, ok, mas está lá. Mas o conteúdo que rola na timeline, seja Twitter, seja Instagram, acaba sendo a imagem parada, né? A foto é aquela bofetada, né? Que tu vê quando tá. Eu acho super importante a gente escutar essa fala da Amanda, porque muitas vezes a gente tem que entender assim, isso é um cenário, é um mercado, nós dois temos que ganhar. Para a comunidade ganhar, nós dois temos que ganhar. Então, muitas vezes, não é que a gente não faz o que a comunidade... A gente não faz o que a comunidade não gosta. Só que muitas vezes a gente erra tentando fazer o que a comunidade gosta. Claro. O que faz totalmente parte do mercado em construção. Mas eu acho super importante, porque, a gente tem um relacionamento... Cara, prazer enorme conhecê-la, Amanda, de coração. A gente tem uma parceria com a Logitech muito longa. Cara, eu sou amigo dos caras, são 5 anos, aí é uma das mais longas, mais longevas. E a gente atinge um nível de sinceridade, até de não aspereza, mas de objetividade, né, em algumas conversas, que é isso que a Amanda falou. Falou, ela vê foto. Então, o jogador, não adianta ele estar, o campeonato ele não vai estar com fone, certo?
na stream dele, cara, ele não tá como player, ele tá como uma curtição. Dá pra você fazer, mas vamos trabalhar uma foto. Se ele tá fazendo a stream de casa, você não tem uma baita foto produzida. Claro que tem os caras que já tem os baita estúdio que dão pau em muito, mas vocês entenderam. E aí, só eu queria tirar uma dúvida que eu falei, eu cometi a besteira. O mouse e o teclado, o cara pode levar o dele. Tá? É só o que nem ele que... O chat explodiu ali, né? Eu vi. É isso que eu falo. Os caras vão me cancelar nessa desgraça, entendeu? Não pode falar besteira. Agora, não, é verdade. Agora, o mouse, assim, ele, se você, o que eu quis dizer, que eu fui infeliz, é que você pode vender a propriedade do mouse. A Fallen pode ser periférico do campeonato. Ainda que o jogador possa jogar. Sim. Dele. Não, Fala. Acho que nos campeonatos o monitor que é sempre comercializado, né? Então, porque a câmera sempre pega o jogador, assim, o olhinho dele, com o emblema da marca, e os fones de ouvido, eventualmente, também acontece de... E penso que a Gaming Chair também, geralmente... A Gaming Chair, é verdade. Também. É verdade. Sim, claro que aparece bastante, né? E outra coisa importante que eu vi que depois de repente surgiu aí as perguntas todas sobre periférico e mouse, geralmente aquilo que é untouchable para um pro player é o mouse. Sim. Tu vender patrocínio sobre teclado e mousepad e fone, geralmente não existe uma diferença ou uma discrepância assim tão gigantesca entre eles, e as próprias marcas conseguem encontrar soluções para trabalhar junto dos times para encontrar essa peça especial ou de acordo com aquilo que o jogador gosta. Mas o mouse é aquela peça em que qualquer jogador de esportes, pelo menos ao fim de 6 anos a trabalhar nos esportes, tem sido o padrão, é que é aquela peça em que é untouchable, é sagrado, e se o jogador tiver adaptado a um mouse e vier uma org e falar a partir de hoje joga com esse mouse, vou-te garantir que o jogador não vai ficar muito contente e não se... É perigoso. Cara, eu sou suspeito pra falar, porque eu não sou pro player e eu tenho um problema porque eu sou canhoto. Encontrar um mouse para quem é canhoto já é um problema, né? Um mouse com uma resolução boa, uma ergonomia bacana, etc. Então, eu entendo perfeitamente esses caras tendo essa preocupação toda, porque eles são atletas de alto desempenho, né? Então... Agora, o que eu acho mais rico aqui é a gente ver a preocupação da Amanda como marca também, que eu acho super válida de estar com as marcas, como a realidade do Nuno, que eu também vivo a realidade, dos jogadores, assim, cara, quando você tá falando em alto rendimento, você não pode fazer nada que tire 0,00 qualquer coisa desse foco e atenção dele, porque nós estamos falando de rendimento. Mas eu entendo também que não dá pro cara sair levantando marca anti-marcas. Então, assim, isso que o Nuno falou realmente acontece. O que a gente faz mesmo, e eu não tô defendendo, puxando o saco do meu, mas, quer dizer, eu puxo, mas porque merece ser puxado, tá? É por isso que eu falo. Amanda, desculpa, assim, eles mandam, a gente experimenta os produtos, os jogadores têm a sua oportunidade toda, não tem a obrigação, a contratual tá lá, mas assim, na hora do vamos ver, cara, todo mundo quer ganhar, sabe? O importante é todo mundo ganhar. Sim, o resultado. Mas acho que o legal de parcerias de longo prazo, que eu sou super a favor, igual que vocês têm com a Logitech, é isso, porque o desenvolvimento do produto já é feito direto com os players, né? Então, demais, Amanda. Quer mais validação do que isso, gente? Não, demais. Não tem. Matou a charada. E aí, até aproveitando, porque tem uma pergunta no chat do próprio Gui que tá assistindo ali, né? Que foi quem entrou em contato com vocês, o Maynard. Existem acordos para produção de mouse específicos para os jogadores? A gente já chegou nesse ponto com isso ou não? Ainda tá... No caso do NTZ, não. Eu posso dar alguns exemplos do que se passou nos esportes so far, né? Em que tiveste, claro. Por exemplo, o Scream teve o Signature Mouse com a Final Mouse, que depois eventualmente a Final Mouse até se tornou quase aquele holy grail do mouse, né? Que se precisas ter um Final Mouse para jogar XPTO, né? Mas de facto, e o TAC exatamente lançou um wireless com a Razer, que
na altura em que ele o lançou ainda era bastante raro existir players a adotar um mouse wireless, e depois até lembro que a Logitech foi até das primeiras marcas a lançar um mouse mais focado na Pro Player Performance, também wireless. E eu acho que essa parte do mouse é interessante, mas eu como player e eu sou totalmente casual, para mim o mouse é também essencial. Eu se troco de mouse eu pareço um bot autêntico e fica mesmo muito difícil. Então imagino para um cara em que ele passa 12 horas por dia a jogar com aquele mouse, e aí chegava na semana seguinte e falar: a partir de hoje o mouse muda, e o cara que jogou com aquele mouse durante 2 anos seguidos 12 horas por dia agora tem que se acostumar a um outro, e isso claramente vai afetar a performance num nível muito, muito forte, né? O que eu acho que a Amanda falou que fica muito bacana, que acontece conosco, é a gente, por ter tido a oportunidade de desenvolver produtos, hoje a gente teve jogador ganhando CBLOL com mouse wireless da Logitech. E assim, isso porque aí você tem aquele caso que é contar uma história, modéstia da boa é fácil, contar uma história. Contar uma boa história, aí que complica. E você ter uma história dessa, como essa, aí chama de true story, telling truth, pode chamar o termo em inglês se você preferir, mas esse fato, essa história real, isso que, cara, que comove, que faz essa ligação da marca nessa paixão que a gente estava falando antes, entendeu? Mas eu acho que assim, tal qual o Nuno falou, a gente, se eu perder minhas partidas, e o NTZ deixar de perder partida, aí eu vou ter um outro problema também pro periférico. Então, assim, a vida é sempre, né? E vamos que vamos. E aí entra uma outra questão que eu sou obrigado a jogar na roda aqui, né? Posso só dar aí um desafio para o Chico? Para mim? Sim. Imaginando agora, tu tens esta parceria muito boa com a Logitech e fizeste esse storytelling, venceram o campeonato, e aí entra outra marca e fala: nós pagamos o dobro da Logitech e entramos com exatamente a mesma coisa e tem que usar os nossos mouses. Aí como é que tu vais gerir o pro player que já teve que se adaptar para usar o mouse da Logitech? Essa é uma pergunta para o próximo bloco. Okay. Não. E aí eu vou. Eu tô vendo. Não, a gente fala eu tô sentindo cheiro de realidade nesse negócio aí, cara. Não é de realidade, mas eu acho que assim, a gente tem que ser transparente, são negócios. Cara, esses caras, tipo marca periférico, Logitech, Razer, esses caras, eu falo, esses caras fizeram o cenário chegar aonde o cenário tá chegando, gente. É verdade. Entendeu? Tipo, é verdade. Porra, a gente tá brincando, ó, eu e o Nuno aqui, cara, a gente brinca assim, não sei se ele falou sério, tava querendo me cutucar. Não, tô a brincar, claramente. Tá tudo bem. Mas a brincadeira é o seguinte, cara, isso são coisas que a gente lida, entendeu? A gente lida com isso agora. Isso é o privilégio de quantas equipes, Nuno, tem no mundo que podem ter esse privilégio de discutir marcas de periféricos, cara, além de tudo ajudando. Então, assim, a gente tá discutindo num nível que, assim, eu acho divertido, gozado mesmo, e é o que ele falou, cara. Se eu construo uma história com a Logitech de 5 anos, o custo de oportunidade, a cada mais tempo que eu vou ficando com a Logitech, vou criando uma história, ele fica mais alto também. Agora, se o jogador joga, é que nesse caso a gente teve essa história legal, mas se tivesse outro jogador com outro mouse, eu tô falando se tivesse, cara, a gente nunca ia falar nada sobre esse assunto, essa história nem ia ter surgido, sabe? Deixa eu amarrar vamos jogar junto agora. Vamos junto. Vamos jogar junto. Prometo. Deixa eu amarrar 2 perguntas, porque eu não tô aqui pra ajudar, eu tô aqui pra criar problema, entendeu? Eu quero ver fogo no parquinho aí. Né? Quando tem assim, por exemplo, ó, são 2 coisas. Primeiro, os atletas acabam atestando a credibilidade, dando credibilidade pro produto, né? Em algum momento. Né? O cara tá jogando com o Logitech lá e ganha o campeonato, pô, já automaticamente a gente imagina isso. Isso é uma coisa que rolou na timeline ali, e que é importante. As perguntas estão ótimas ali, inclusive. Não, as perguntas estão maravilhosas, mas aí eu vou pegar a pergunta bomba, né? Eu sou obrigado. E quando dá treta, tipo, do atleta ir pra rua e falar o que não devia a respeito do patrocinador, como é que fica a gestão de crise disso, caras? Minuto de silêncio, né? É gestão de crise. Quem faz a gestão de crise, você é direto, não sou eu. Eu acompanho com o patrocinador, mas a gente tem pessoas para esses casos todos.
Então eu não vou. Qualquer coisa que eu falar aqui, eu tô arriscando falar uma besteira, entendeu? Claro. Mas o que eu sei é, cara, a gente sempre trata a verdade como ela é, e o que acontece é que a gente não fica se expondo quando para tratar um assunto sério, entendeu? Se é para tratar um assunto sério, cara, tem que tratar dentro de casa, com o patrocinador e com eles, não nas mídias sociais. É o que eu acho. Ainda que eu entendo o poder das mídias sociais, e tô lá também, entendeu? Não, eu não ia falar nada e falei um monte de coisa. A responder, tá? Pelo amor de Deus, né? Não vamos criar problema para ninguém. Mas isso é uma coisa que passa, né? Particularmente em 3 marcas que eu já passei, né? A falei a terceira nunca aconteceu. Exato. Pois é, no teu caso, Amanda. É muito raro isso acontecer, e acho que cada vez vai ser mais raro, porque cada vez o eSport está mais enraizado e mais cimentado e profissionalizado, não é? Então tu não vais ter mais aqueles players em que são tipo não sei como é que se chama, mas são quase uma liability, sabes? Sim. E eu acho que cada vez menos vais ter esses players, e cada vez mais vais ter players que entram dentro do cenário já a pensar, eu quero fazer tudo certinho e quero ser o cara mais profissional possível, para também o teu próprio mercado cresce mais, e tu, sendo uma liability, não vais ser, por muito bom player que tu sejas, se fores uma liability para a marca, para a marca em si e para as marcas de sponsor, vais ser uma liability overall e dificilmente vais conseguir se ingrar dentro do cenário. Isso é bastante interessante, porque a gente esquece que isso é ponta, né? É alta performance, né? E não é só o desempenho técnico que faz diferença. Deixa eu perguntar para Amanda, aproveitando que a Amanda está representando o grupo Fallen, que vem de um atleta pro player de alta performance, né? O Fallen é uma... um atleta, né? Um pro player. Pro player, pro player, né? O Fallen é uma sumidade. Merece. Tu percebe a transferência de reputação para tua marca, Amanda, por exemplo, quando tu... Isso é meio evidente, é uma pergunta óbvia, mas... Não, é total evidente. Principalmente todos os produtos são testados e são aprovados, então a ele mesmo testa tudo. E a honestidade que ele transmite, né? Porque a figura dele é muito concreta e honesta, então com certeza a validação dele também é honesta e concreta. E disso aí, aproveitando, tal qual você falou e o Nuno estava dizendo que é raro acontecer no cenário, esses são os casos que a gente tem que seguir. Porque os casos ruins, eu acho que o próprio cenário, ao longo do tempo, porque as marcas vão banir, as equipes não vão chamar, eles vão ser meio de uma maneira darwiniana, colocados numa outra parte do cenário. Eles não precisam ser excluídos do cenário. Eles só tem que entender que, a partir do momento que você é um jogador, vamos lá, vamos falar aqui do Fallen, você é um Fallen, vamos falar de um BRTT, eu vou falar sempre de fora do meu time, ou o Micão do NTZ, que são ídolos e amigos. Esses caras são profissionais. Você só vê os exemplos deles, estão os exemplos bons. Eu acho que o Nuno que falou isso é verdade. E os caras que vão tendo problemas, poxa, eu acho que assim, todo mundo tem direito de errar, acontece. É óbvio que tem erro maior e erro menor. Mas, gente, se a gente pensar num cenário, cara, de 20 anos, um cenário de, o cara tava jogando dentro de casa, saiu para jogar numa boa organização, eu acho que assim, a gente precisa ter trabalho de psicólogo junto, todo mundo, os patrocinadores, eu li aqui nos comentários a respeito do media training, é uma realidade, então a gente tem que começar a ter, e todos nós, eu, o Nuno, a Amanda, todos nós temos que estar fazendo cursos de melhoria, sempre profissionalizando, porque, cara, a gente tem que entender, isso aqui é um mercado profissional, gente, sabe, eu acho até, arrisco, manda lá, Thiago. Não, e para os próprios atletas, porque no fim das contas, me corrija se eu estiver errado, mas há 5, 6 anos atrás a gente não tinha campeonato na ESPN passando direto na TV do sujeito médio, por exemplo, que terminou de assistir um campeonato de vôlei e tá dando de cara com Overwatch ou CSGO ou o que for ali. Né? O Sport TV transmite. Se você liga a TV no fim de semana, sábado ou domingo, tem esportes passando, cara. Pois então, né? E no final de semana. Isso ajuda muito na conscientização das pessoas, das famílias. De repente você tá lá, cara, você pega a sua avó assistindo, teu pai, o que é isso?
você começa a ter pontos de contato com essas outras gerações que são importantes. Eu ainda acho que assim, a gente fala muito, e aí Amanda, o Nuno, a gente pode falar disso, dos públicos, né, das audiências, são mais jovens que isso que eu tô dizendo. Mas, cara, a gente do NTZ sempre lutou para ir além das barreiras da comunidade. E eu conto com muito orgulho que a gente venceu o ano passado, em referente a 2019, fomos eleitos o segundo melhor clube do mundo em relação com a comunidade pelo Sports Bars, pela galera do Sports Bar lá em Cannes. O que eu acho legal é ver a galera, é ver que assim, poxa, o trabalho que a gente faz para ir além dos limites, aspas, seriam naturais, a gente está sempre trabalhando ir além, entendeu? E a gente vê, por exemplo, a MIBR, cara, ela já é reconhecida por várias gerações. Ela teve uma primeira geração, ela voltou com uma nova geração. Gente, isso somos nós construindo este cenário e as histórias. Quem são as equipes clássicas? Quem são as marcas clássicas? Quem são os tradicionais? Estamos sempre construindo. Não vamos acertar sempre, mas eu acho que quando a gente acerta, tem que ser louvado. E quando erra, dá errado, cara, beleza, a gente aprendeu como a gente não faz e vamos e a gente trabalhando no cenário brasileiro, vamos saber de certeza quando erramos. Bem rápido. O pessoal berra muito rápido. Gente, né? com toda a brincadeira, olha o português falando, galera. A gente tem que ficar muito mais atento nessa nossa toxicidade. Cara. Mas eu não estou a falar, terrível, não estou a falar contra. Não é contra, a favor, é uma realidade. Eu sou muito fã da paixão do fã brasileiro, porque eu próprio identifico-me como um fã assim. Por exemplo, eu sou muito fã de futebol e eu sou do Benfica de coração e sempre vou ser, independentemente da fase. Eu sou palmeirense também. Complicado. Mas voltando ao Benfica, menos complicado. Então, eu assisto todos os jogos e especialmente estando a viver em LA, ainda mais saudades tenho de assistir coisas portuguesas, não é? Então, eu assisto todos os jogos, e eles quando jogam horrível, eu já fico doente e já quase que me corre mal o dia, já xingo todo o mundo, apesar de não ter ainda muito essa questão de ir para as redes sociais, mas pronto, xingo mentalmente. E eu identifico-me muito com os fãs brasileiros, pois eu sinto que eu sou exatamente esse fã, que o Benfica ganha e, melhores do mundo imediatamente e já acabou a má fase, vamos ganhar tudo e vamos embora, e aí perde um jogo e time horrível e no dia a seguir estou lá de novo a assistir como se não tivesse acontecido nada. Então eu sou mesmo muito fã da paixão dos nossos fãs e dos fãs brasileiros no geral, qualquer espectro da fandom. Deixa eu trazer para defeitos de qualidades. Traz. É isso aí. A toxicidade de fato é um problema, mas deixa eu voltar um pouco para a questão do patrocínio, depois eu acho que a gente discute um pouquinho mais isso. Como é que fica, por exemplo, ou o que vocês percebem que uma marca leva em consideração na hora de escolher uma equipe, outra equipe, ou esse segmento esportivo, por exemplo? Vamos deixar a Amanda responder primeiro? Vamos embora. Bora. Bom, eu acho que a sinergia de público de comunidade, né? Eu acho que quanto mais paixão, óbvio que é mais interessante para a marca, porque automaticamente vai associar. Mas uma das coisas que as marcas sofrem é a questão de identidade com o player, né? A organização troca muito de line-up, eu sei que é complicado, eu sei que envolve zilhões de questões, né? Mas isso para a marca, você não consegue criar uma história, você não consegue criar um vínculo, né? Porque a performance, eu estou falando especificamente de equipamento, tá, gente? A performance de equipamento vincula com uma pessoa, com um player. Então, automaticamente, se tem muita troca de line, acaba isso interferindo um pouquinho. Então, eu sei que a gente está em um cenário de construção, é muito aprendizado. Se eu pego o primeiro patrocínio que eu fiz há 6 anos atrás, com as propostas que eu vejo hoje, tem uma evolução gigante, né? Então, ainda falta acrescentar algumas coisinhas, principalmente na questão de entregas de conteúdo. Acho que a FURIA e a Loud estão dando um show ultimamente nos últimos meses aí, proporcionando isso, porque
eu entendo que o pro player acaba tendo uma carga de treino, uma carga de compromissos gigante. Então, quando a organização acrescenta à sua equipe influenciadores que são só para entreter, para criar conteúdo, ajuda os dois lados, né? Você está se relacionando com a comunidade, você está criando conteúdo para a marca que está te patrocinando, então você consegue fazer um circuito bacana aí de comunicação. E aí, caras? Que mais? Ou, porque assim, eu acho que ela cobriu boa parte da questão e ela cobriu ela comentou uma coisa que eu acho que para mim é determinante, assim. Muita gente confunde o streamer com o pro player, né? E na verdade a gente sabe que são pessoas muitas vezes radicalmente diferentes, né? O atleta de alto desempenho ele até streama, mas eu acho que não tem como ele estar tão presente online de forma casual quanto, por exemplo, um sujeito que agrega a marca, né? Mas para o patrocínio, vocês enxergam isso, por exemplo, as marcas mais tradicionais? Nem vamos falar tanto da marca que está muito próxima do esportes, mas marcas que não estão nesse meio, que não são endêmicas, como a Amanda falou. Como é que fica quando uma marca chega? O que eles esperam? Né? A gente estava falando dos KPIs antes. Eu acho que é um momento legal da gente discutir isso, né? O que esses caras esperam de um patrocínio numa equipe de esportes? Eu acho que assim, como a gente já falou, eu tinha dito assim, eu acho que assim, as pessoas que estão tomando decisões, todos nós estamos evoluindo, a gente evolui como time, como clube, sempre no que a gente vai fazer de entrega. Eu acho que a Amanda tocou num ponto que é muito sensível, que é essa questão das entregas. Não vou entrar em nomes de clubes, nem falar pelo nome do clube que eu trabalho, claro. Mas tem gente que entrega, tem gente que não entrega, tem gente que fala que entrega e não entrega, tem gente que fala que não entrega nada e entrega muito mais. Eu acho que assim, isso pro cenário também não é muito bom, porque o ideal é a gente entregar aquilo que é prometido de uma maneira. Porque quando você fala, e assim, eu sou amigo pessoal dos caras da Fúria, por exemplo, tenho muito respeito pela Loud que você citou, os caras estão fazendo um trabalho incrível, mas eu só acho que a gente tem cuidado, porque assim, na hora de você falar da parte business, a gente tem um esportes, tem o lado influencer, que muitas vezes são pessoas diferentes que tratam de assuntos diferentes. Mas eu concordo com ela e eu acho que a grande graça do cenário é esse sport entertainment no meio. Porque esses caras, é isso quando eu falo de cultura de vida. O cara que, pode ser o melhor... O cara é famoso por ser um grande cara que joga League of Legends e ele não é jogador de League of Legends. Sabe? Tipo, enfim, e ele tá lá, ele é um grande entertainer. Eu gosto muito do assunto, eu entendo esse lado, a gente tem também. E eu acho que assim, a gente, à medida que mais pessoas vão ficando cientes do esportes, né? Tivemos essa época de pandemia, temos um Free Fire aí que deu um boom enorme. Novos públicos e novas audiências a gente vai tendo. E a gente tem que sempre aprender a lidar com elas. E esse é o lado que eu falo do lado do clube, porque muitas vezes as pessoas acham que assim, as tomadas de decisões acontecem da sexta para segunda. E, gente, a gente tem managers, tem brand managers, tem account executive, tem um monte de gente que tem que acompanhar uma decisão, porque a gente tem um contrato com o patrocinador, sabe? Para falar para ele. A vantagem é, as grandes marcas estão chegando e hoje, não sei, o Nuno queria até ouvir, a gente faz um papel bastante de consultoria dentro do próprio cenário, de como eles devem agir dentro do próprio cenário. Se isso é bom, se isso é ruim, cara, vai muito da credibilidade de cada uma das pessoas. As pessoas que estão aqui são pessoas fantásticas. E eu tenho muito prazer em dizer que a gente renovou todos os nossos patrocinadores do ano passado para esse. Acho que a Amanda depois pode corroborar, se estiver falando besteira também me dá pancada, mas isso mostra que a gente está fazendo esse trabalho direito, que eu acho que isso que é importante, porque os patrocinadores têm tamanhos diferentes, eles têm KPIs diferentes. Então, quando você fala para uma marca como que é um patrocinador, cara, um patrocinador, se eu falar agora de uma coisa, de um tratamento que a gente faz, pensado, planejado, para a Logitech, que é de periféricos, vamos concordar que não tem nada a ver com o que eu falo da WIS, ou com o que eu falo da Lupo. Então, essas perguntas são perigosas para a gente se responder assim, porque não existe a verdade absoluta. Sim. Claro. O que vai existir é esse meio do caminho entre o que as marcas querem, almejam, que, cara, elas vêm procurar a gente, tá? Alguém perguntou, existe a prospecção ativa e também a passiva, tá?
A Amanda pode falar pelo lado dela. Do meu lado, eu já fiz os dois lados, já recebi ligação, já liguei. Eu acho que o mercado crescendo, e nesse ponto ele está bem agitado. Mas o ponto é, a gente tem essas diferenças, é muito delicado para a gente poder falar uma verdade ou não, sabe? Porque o que eu faço planejamento para um, eu não vou fazer para outro. E aí eu acho que até a Amanda poderia dizer isso, assim, do lado dela, para entender como é que funciona desse lado. Porque eles também, as marcas também mudam de planejamento, né? De um ano para o outro. Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado e planejado. Então, eu acho assim. E um processo de educação nisso, Chico? Tipo, de tu educar a marca a respeito de algumas coisas que elas não sabem? Eu vou deixar o Nuno falar, que tenho certeza que ele vai falar a mesma coisa que eu, cara. Mas é para mim agora? Pensava que a Amanda ia dar a... Não, a Amanda abriu, a Amanda encerra, então, esse tema. Vou fazer um... Vai lá, Nuno. Então, em relação... Eu concordo 100% contigo, Tiago, quando falas em educação, mas eu acho que é um aprendizado de ambos os lados, não é? Como o cenário é tão recente, não é? Em relação às indústrias que já estão cá, se calhar centenárias, nós estamos aqui se calhar há 20 anos, não é? E então é algo que tanto nós estamos a aprender como o que é que são os melhores sellable assets, qual é que é a melhor forma de atingir os KPIs das marcas. As próprias marcas também têm que entender como é que funcionam os esportes, quais é que são as melhores estratégias para atingir os seus KPIs e até às vezes perceber quais são os seus KPIs, que essa parte então ainda é mais interessante e é engraçada na minha ótica, mas sim, eu acho que é um processo e também pegando naquilo que o Chico estava a dizer em relação a algumas marcas fazem mais do que o que está contratado ou oferecem, dão menos e não cumprem o contrato, e então há muitas coisas que acontecem dentro do cenário que vai fazer com que X marca possa até sair do cenário ou não ficar interessada por uma má experiência que tiveram com uma organização, ou então tiveram uma experiência tão boa com outra organização que pensam, pô, nós temos mais capital para o ano que vem, porque não patrocinar duas organizações então? E então acho que existe muito essa parte da educação, mas para ambos os lados. E aí, Amanda? Encerra para nós o tema. Eu concordo com o que o Nuno acabou de falar, assim, da parte de evolução, né? Que é um aprendizado para os dois lados. Eu confesso que eu tenho um pouquinho de trauma de patrocínio de organização, assim, nos últimos anos eu sofri um pouquinho com isso. Era o que eu temia. Eu sou da parte traumatizada, mas aí... Amanda, desculpa, você tem que falar e tem que largar o pau agora mesmo, entendeu? Tipo, a gente tem que ouvir, ué. Não tem a independência para fazer isso, né? Não, a gente tem que aprender. Eu chego à conclusão de que é uma falha, tanto eu como patrocinadora, porque eu não estava preparada para assumir um patrocínio, né? Eu tenho que ter uma equipe de planejamento, eu tenho que ter uma equipe que, no mínimo, saiba desenhar os conteúdos que eu quero com relação ao patrocinado, né? Ao time que eu estou patrocinando. E também é óbvio que a organização tem que ter a estrutura, porque tudo acaba sendo investimento e retorno. Não existe marketing sem investimento e sem retorno de investimento, né? É uma premissa, né? Então, a partir do momento que a gente assume um patrocínio, não é só o investimento do patrocínio, a gente tem que ter o investimento em toda uma estrutura. A organização, em contrapartida, quando ela começa a ir para o mercado buscar os apoiadores para sua organização, ela também vai ter que investir, né? O Chico falou aí, toda a estrutura que a NTZ tem, a MBR também tem uma estrutura gigantesca. Então, eu acho que isso são exemplos de ideais que muitas organizações ainda estão buscando, que muitas estão se estruturando para chegar nesse ponto, né? Então, eu falo que meu trauma é um pouquinho do passado. Por inexperiência, deu como patrocinadora de não ter uma equipe própria para isso, ou até mesmo não ter o investimento apropriado, né? E da parte das organizações que vem crescendo e evoluindo aí. E as equipes ajustam as suas estratégias de marketing em função, por exemplo, de estratégia do patrocinador também, ou para manter a parceria firmada, esse tipo de coisa? Eu acredito que sim, né, cara?
Cara, o que a gente faz é normalmente assim, de um modo bem simplista, qual que é a estratégia, o plano de lançamento deles, a gente vê o nosso e vamos juntando e conversando. A questão tem que entender que assim, se a gente está entrando como uma oportunidade de uma verba de um evento, como se a marca está entendendo a gente como parte da comunicação como um todo, tem esses. Falando do lado do negócio, eu acho que a Amanda abriu uma porta para a gente aqui muito boa quando ela falou que tem que ter o retorno. É a mesma coisa para os dois lados. Então, assim, claro, eu posso mudar a minha campanha até um ponto que não fira os valores do clube, que não seja algo descarado ou que não caiba conosco, com o nosso cenário. Então, assim, mas até lá vai encontrando. E eu acho que quando encontra a verdade, que é mais ou menos o caso do mouse sem fio que a gente teve, isso é a perfeição, mas isso vai acontecer com um trabalho de parceria de longo prazo. Do tipo, da gente estar conversando, por exemplo, aqui com a Amanda e falar, Amanda, vamos fazer um post amanhã de tal coisa. A gente perdeu no domingo, fala, amanhã a gente não faz nada. Vamos ficar escondido dentro de casa, assistindo Netflix. E a outra parte escuta e fala, puta, beleza, vamos esperar. Sabe? Porque ao mesmo tempo tem uma agência que deve estar medindo fazendo toda uma métrica de audiência. Então, eu só não gosto de tratar muitos desses pontos como se fosse uma coisa muito simples, porque hoje em dia o esporte é mais complicado, ele é mais complexo do que a gente pensa, cara. Do que a gente pensa, não, do que a gente sofre. São vários fatores, né? Isso não deve ser diferente no MIBR também, né, Nuno? Perdão, que agora estava aqui a tratar de umas coisas do trabalho e então fiquei assim meio spaced out. Não, a gente estava falando de ajuste de estratégia em função de patrocinador e como é que fica esse relacionamento. Aí o Chico deu o depoimento dele, né? Que, enfim, tem que ter parcerias de longo prazo ajudam nisso, né? E como é que fica no MBR, isso no MBR, não, no MIBR, desculpa. As parcerias de longo prazo também são nurtured por ambas as partes, né? E por isso é que chegam a se tornar essas parcerias de longo prazo. Então eu concordo com o Chico neste tópico, de facto. Muito bem. Não sei se tenho muito mais a acrescentar, para ser sincero. Caras, vamos chegando para o final aí, né? Já deu 1h e pouco de live aí. A gente está chegando mais ou menos naquela finaleira. Eu tenho um último tópico só para gente discutir, que é se vocês acreditam que o patrocínio interfere diretamente na imagem do jogador, né? Tipo, como a gente vê, por exemplo, quando fora do cenário de esportes eletrônicos, uma Nike assina, por exemplo, com um determinado atleta, isso encontra eco dentro dos esportes eletrônicos, assim, a gente vê, por exemplo, fulano assinou sei lá, com a Razer, tô chutando uma marca aqui, ou com a Logitech para não ferir o Chico ali. Não fiz ali. Eu acho assim, falando do meu lado, assim, eu acho que a gente está chegando aí. Já existem alguns casos, eu vejo esses casos muito mais na linha Sportainment do que do competitivo, mas eu acho que nós estamos começando. No Brasil ainda estamos, acho que conversas já aconteceram, mas eu acho que ainda precisamos afinar pontos de ambos os lados, mas e até com atletas, clubes, atletas e parte interessada. Mas eu acho que, cara, é natural que isso aconteça para os próximos anos. Eu acho que é essa mudança da geração, da gestão, da gente que vai falar, vou a MBR, vai a Foley, vai um monte de gente falar com as marcas vão se entendendo e aí o cenário vai... Eu acho que isso, cara, tá até próximo passo, assim, amanhã acontece. Eu acho que se pensarmos em vez da perspectiva do player e patrocínio individual, mas até mesmo patrocínio à marca, se tu olhas para uma Vitality, por exemplo, se eles não tivessem aquele patrocínio massivo da Adidas, se calhar nem tinham assim tanto reconhecimento right off the bat, entendes? Ou da Renault, não é? Que é outro main sponsor deles. Ou tu olhas a SK e hoje em dia eles têm Nike, Telecom, Mercedes, então esse tipo de marcas, quer queiramos, quer não, elas vão encher o olho do fã. E não só do fã, como
de todos os stakeholders que estão associados, não é? Então eu acho que existe sim essa força de imagem de um patrocinador, que no caso, imaginando que tu assinas um patrocinador que tu és uma equipa de grande expressão e assinas um patrocinador pequeno, esse patrocinador possivelmente está a ganhar mais em termos de imagem do que tu estás a ganhar com ele. Mas se tu és uma equipa pequena e assinas com uma BMW ou com uma marca gigante, essa marca vai trazer muita notoriedade para a tua equipa. E então eu acho que isso é claramente algo que acontece, e eu olho a Fúria, por exemplo, de ter entrado logo com a Nike. Acho que foi uma grande vantagem que eles tiveram, e acho que vai continuar a ser assim. E quando esses patrocínios e essa diferenciação chegar ao patrocínio individual, como falámos no início do caso de PSG e Neymar, não é? De serem sponsors contrários e claramente competitors entre si, mas com certeza chegará a esse nível nos esportes, não é? E se nós pensarmos bem, nós estamos a remar para chegar aonde esses esportes tradicionais já estão. Então, e estamos a remar contra eles também, porque estamos a roubar viewership deles e a roubar os seus fãs, roubar as suas interações e etc. Então é algo que está a evoluir, e tenho a certeza absoluta que os esportes são the next big thing. Concordo Amanda, com... tu percebe isso pelo teu lado do negócio? Sim, na verdade, acho que até a identidade com o mouse, que a gente falou há pouco tempo atrás, que é o acessório do coração ali, da performance. Então, a gente vi muito isso já de, não, eu quero o mouse do jogador X, né? Então, isso já é uma prévia de que pode ter um patrocínio exclusivo para o jogador, né? Porque a identidade dele vai estar ali toda refletida naquela marca, naquele produto. Maravilha, caras, eu quero agradecer de coração. Que honra essa conversa, né? Excelente papo. Eu vou deixar para vocês fazerem seus comentários finais aí. Muito obrigado, chat. Foi maravilhoso aí o que vocês fizeram. Participaram super ativamente. A gente teve uma conversa super rica, super bacana. Fica só o agradecimento por tudo isso aí, caras. Muito obrigado pela participação de vocês, pela disponibilidade aí. A gente fica muito feliz de poder contar com a fala de vocês num momento como esse. Vamos com o Chico, então. O Chico tá mais quieto agora. Isso achei que fosse bom. Gente, eu só queria agradecer, obrigado. Vocês já viram, eu sou falastrão, mas eu falei antes da gente entrar ao vivo, falei no meio, vou falar sempre que eu adoro compartilhar informações. Acho que esse ouvir o lado da Amanda foi muito interessante, ela trouxe alguns pontos que eu achei muito ricos mesmo, faz a gente pensar, o que não quer dizer que assim, vai aplicar agora ou amanhã, o importante é ter essa informação para a gente usar. Nuno também, obrigado pela experiência, cara, a gente não se conhecia. Thiago, valeu demais. Eu pela primeira vez optei por deixar no meu nick aqui, o meu nome aqui, com @Chico Tatini, porque é como eu estou em todas as redes sociais. Isso é mais fácil do que eu só falar. A ideia foi boa, Nuno. A ideia foi boa. Foi boa. Mas é porque eu sempre sofri com isso, enfim. Mas tá aí, cara, achei o chat riquíssimo, de coração. Perguntas muito pertinentes, perguntas interessantes, perguntas difíceis, perguntas que a gente fingiu que não viu para não responder. Mas se alguém quiser mandar em alguns dos meus canais, pode mandar que a gente vai trabalhar com isso. Amanda, Nuno, Thiago, o Gui também, cara, obrigado pelo convite. Foi um prazer enorme estar aqui, cara. Muito obrigado. Então vamos save the best for last, e aí a Amanda fala no final, é assim? Para mim, perfeito. Para mim acho justo. Então eu quero, claro, agradecer o convite. Eu quase que apanhei a mensagem do Gui assim meio do nada, e por acaso acabámos por continuar a conversa, e achei muito interessante o desafio. Então obrigado pelo convite, obrigado por estarem presentes aqui o Chico e a Amanda, e também
e o Tiago, agora que já me conhecem, Don't Be Strangers, então se quiserem falar sobre whatever, estamos aí. Miranda at Work é o que eu tenho em todo o lado. Se não conseguirem encontrar, falem para a página do MIBR, possivelmente vai chegar até mim. Bom, agradecer, muito obrigada pela oportunidade. Eu acho que participar aqui com dois gigantes do esportes, aprendi muito. Espero ter contribuído um pouquinho com todos vocês. Foi uma experiência bem incrível. Obrigada de verdade. Amanda Rodrigues e em todas as redes sociais. Maravilha, vamos todos nos adicionar aí depois. Caras, muito obrigado mais uma vez. A gente encerra o Fevale Live de hoje. Eu espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto nós e até a próxima. Muito obrigado. Obrigada.